Mas o poeta todo tem que ter uma folga no vira-brequim, como diz o povo. Tica, mas sempre com delicadeza. E ao mesmo tempo a distância. Ele é um artista de verdade. Tem esse conteúdo universal. Uma mão sempre lava a outra, é preciso cooperar. Cedendo de ambos os lados, tudo se pode ajeitar. Quando eu comecei a escrever teatro, eu tinha a pretensão de inaugurar uma nova dramaturgia. Olha a loucura, né? As cartas marcadas em seguida, era a Devorada, que era mais obscuro ainda, os alcatruzes, as cartas marcadas. Eu me lembro, quando eu comecei em 61, não se tinha acesso que hoje as pessoas têm a verbas municipais, estaduais, pela lei de incentivo à cultura, aquelas coisas. Nós íamos, o produtor ia como diretor e mais alguns atores para causar uma boa impressão, íamos às empresas pedir entrevista com o presidente ou diretor e a gente sempre saía com dinheiro para fazer alguma coisa. E havia uma coisa muito interessante em Porto Alegre, que era uma certa boa vontade das lojas em oferecer material de cena, tecido, madeira, tinta, digamos, né? E havia uma casa de uns judeus sefarditas chamada Casa Rodrigues, que existiu até uns 15 ou 20 anos atrás. Eram os irmãos, e ali nós conseguíamos os tecidos, por exemplo, para fazer o Alto da Lusitânia. Era uma loja muito antiga e tinha muito tecido, assim, de 30 anos atrás, guardado nas prateleiras. Então a gente ia lá, e seu Rodrigues, a gente está querendo fazer uma peça de Gil Vicente, o Alto da Lusitânia. E precisamos de roupa, o figurinista junto, claro, né? Precisamos de tecido e tal, daí ele descia os tecidos, o figurinista levava um dia todo escolhendo o que ele queria, aí tirava tantos metros para casaca, aí o cara fazia a conta, era grande, né? Daí, mas como é que nós podemos fazer para pagar? Porque nós não temos dinheiro nenhum, não se tinha dinheiro naquele momento, né? Ele disse, não, esquece, se der lucro pagam, se não der não pagam. E como estão no jardim as sempre vivas? Mortas, é a resposta da Genciana. Então, é impossível não sorrir, né? É impossível não rir, mas é um riso inteligente. É um texto que não é para ser lido, né? Ele é para ser montado. Eu estava parado enquanto acontecia uma coisa terrível no país, que era a derrubada de um governo eleito pela população, um governo legalmente instituído, e que chegava uma turma de militares sob orientação estrangeira, americana, eu suponho, assim, tenho quase certeza. E o que mais espantava era o incômodo na educação e na área da cultura. Mas eu não tinha grandes condições de fazer alguma coisa, porque eu era sozinho e tinha uma família que era sobrinha, empregada, mãe, que eu tinha que sustentar. Bom, então eu tentei fazer um teatro que criticava a situação sem, evidentemente, situar a ação aqui no país. Então era sempre fora do país e aí as coisas podiam passar pela censura. Era mais do que censura, na verdade era um cerceamento prévio, digamos assim, mais ainda do que censura. Eles simplesmente te retiravam de cartaz. E o general, que era o dono da questão da tosa, da censura e do cerceamento em Brasília, ele me dizia simplesmente que o texto tal tinha sido interditado para todo o Brasil, sem dia para ser liberado. Ainda tem em 74 um texto chamado Quem Roubou Meu Anabela, que trata da violência dentro do círculo familiar novamente. Era uma tentativa de trazer assim a violência de um regime, de alguma coisa assim, espelhando-se nas relações interfamiliares. Olha lá, olha lá, olha lá. Bom, mas
eu resolvi assim fazer uma terapia de base analítica. Aí eu fui, isso era mais ou menos em 76, por aí. Não, antes, em 75. Aí vieram coisas à tona muito sérias e que eu nunca tinha ousado, digamos assim, trabalhar. Peguei coisas da minha família e dos meus parentes, que eram todos colonos alemães, do interior do estado, com histórias incríveis, e fiz a trilogia Perversa, em que eu procuro trabalhar mitos da Grécia Antiga, transpondo tudo isso para o Rio Grande do Sul, por um diretor. Na verdade, a ideia era fazer um trabalho que em que as 3 peças que compõem, obviamente, a trilogia fossem encenadas numa noite só. Eu ainda falei para o diretor, que era o Décio Antunes, eu disse, vai levar o público ao estado de coma profunda, porque começava às 7 da noite, terminava às 11h30. Os textos do Ivo, a importância dele como dramaturgo, e tu poder ser uma atriz e ter essa chance de um dia poder dizer uma palavra do Ivo, eu acho que é um presente. Para mim, pelo menos, é um presente. Ele também nos proporciona universos diversos, né? Isso é provocador para qualquer ator, para qualquer diretor. Eu acho que o que permeia o trabalho dele é um cuidado com a linguagem, é um domínio da escrita. Depois disso, eu ainda fiz uma série de coisas. Eu gosto muito de fazer comédia, então eu fiz O Boi dos Chifres de Ouro em cima de uma saga, de um mito, digamos assim, gauchesco, que é a história do boi que tem cornos de ouro, e o sujeito que possui esse animal no seu estábulo vai ser abençoado por uma felicidade imensa ao longo de toda a vida. Só que o touro, claro, não aparece, só referem ele a toda hora. Eu fiz um texto chamado, que eu gosto muito, chamado Surpresa de Verão, para arrecadar fundos para a greve. Não se arrecadou um centavo, claro, né? Então a peça tratava do desmoronamento do país, que nós estávamos no fim da ditadura, então o país desmoronava e todo o lixo vinha rolando, lá do Amazonas para cá, e a peça termina com, claro, todo mundo sendo soterrado pelos dejetos e porcarias que vinham lá de cima, e aí vinham rolando coronéis do exército, majores, tanques de guerra, então o país desmoronava. E as cidades iam sumindo no acúmulo dos dejetos que desciam país abaixo. Meu pai tinha um entreposto de leite em 2 irmãos, e a nossa mãe lia para nós em alemão as histórias de bruxa e fada. Nenhum dos meus irmãos se deixou influenciar por isso. Eu sim, agora eu não sei, eu acho que é DNA. Escrever, instigar, inquietar. Acho que essa é a melhor palavra. Ele lida com um teatro que é universal e vai continuar sendo sempre. A palavra é muito bonita, o texto é muito bem escrito, muito bonito, muito bom de ser dito. Porque é rica, é ampla, ele passa da comédia à tragédia pelo teatro infantil, ele é tradutor. A transição dos mitos e essa atualização, ela parte do ponto que ele toca, que é o mais sensível do humano, que estão nos mitos, que são as coisas que nos comovem ou chocam. Ele coloca a palavra de maneira que o ator possa dizer naturalmente no palco, de forma vigorosa, viva. Ele, para nós, é sem dúvida uma referência. O que se destaca para mim, principalmente, é essa visão corrosiva que ele tem do mundo, da vida.
a gente vê algumas peças dele, ele também se arrisca no lado lírico, ele escreve poemas, canções. Então o Ivo é um autor completo. Então acho que a obra dele é rica hoje e vai ser rica igual daqui a 10, 20, 30, 50, 100 anos. O texto dele não envelhece, não envelheceu. Eu ainda não expliquei o cabaré o suficiente, né? Porque sabe as histórias que tu esconde na manga. Pois é. Bom, então tem essa história do cabaré, que eu gosto muito, eu tenho um fascínio por essa atividade feminina. Eu acho muito fascinante essa coisa da prostituição. Acho horrível, né? Mas como material para trabalhar é fascinante. Agora está no meio, né? Não é nem belo, nem horror, nem horroroso. Está ali no meio, assim, equilibrando tudo. Mas eu não sei ainda, eu acho que é só curiosidade que vai definir isso aí. De qualquer maneira, o cabaré está presente no meu trabalho e no meu imaginário, né? Eu sempre imagino assim a dona da casa, porque nesse cabaré de São Leopoldo, lá em que eu ia com meu irmão, a dona era muito simpática, uma senhora assim, simpaticíssima. Aí meu irmão me dizia assim, eu dizia para ela, meu irmão é bem mais velho que eu, dizia assim, não, porque eu vou primeiro, eu vou contigo, disse meu irmão para ela. Depois com as outras. Ela disse, não, eu sou sobremesa. Achei tão maravilhoso aqui. Não é interessante isso?